chama-se a Emanuel, que significa Deus conosco. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos nos aproximando da grande celebração da solenidade do Natal do Senhor. E os textos bíblicos deste quarto domingo do Advento nos revelam o segredo do grande mistério de Deus, escondido há muitos séculos, ou seja, a manifestação do plano salvífico que o Senhor preparou para nós por seu amor. O profeta Isaías, na primeira leitura, nos indica como o Senhor revelará a nós o seu plano de amor. Nos diz o profeta: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. E São Mateus, no seu Evangelho, nos revela que essa profecia se cumpriu em Maria. Em sua virgindade, ela deu à luz um filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio de Maria, Deus veio visitar a nossa terra. Ele é Deus conosco. Esta é a grande novidade do cristianismo. Esta é a grande novidade que Jesus traz ao mundo. Deus é um Deus que está próximo. É um Deus que se faz um de nós. É Deus conosco. É um Deus que agora dialoga conosco cara a cara, no tu a tu. Não é um Deus que agora está nos falando à distância, como antes fazia falando por meio dos profetas. Tendo se encarnado, Deus fala a nós agora de modo pessoal, conosco. Este é o grande diferencial do cristianismo. O nosso Deus
É um Deus que não está longe, mas é um Deus que se faz um de nós. Se Jesus, o Emanuel, é um Deus conosco, significa que Ele está no nosso meio. Por isso, nós precisamos aprender a reconhecer Jesus que está no nosso meio. Ele está no nosso meio, mas não é mais um de nós. Ele é o nosso Deus. Por isso, a sua presença em nosso meio nos traz a verdadeira alegria. Nós vimos e ouvimos no Evangelho que o plano da salvação de Deus para nós se encontra com a vontade e a colaboração humana de José e Maria. Maria é a filha, a flor da humanidade, é o modelo de atitude que devemos tomar diante da vontade de Deus que se manifesta a nós. São José é apresentado no Evangelho por São Mateus como um homem justo, fiel à vontade de Deus, disponível para cumprir a sua vontade. Mas os sonhos de José desmoronam quando ele descobre que Maria, a sua esposa, está grávida de um filho que não é seu. Quantas vezes também nós, assim como São José, vemos os nossos sonhos desmoronarem. Mas assim como São José, Deus intervém na nossa história. Deus pega os nossos planos e os concretizam ao seu modo. O anjo do Senhor, aparecendo em sonho a José, lembra-o da sua identidade, da sua missão. José, tu és filho de Davi. Tu tens um lugar na descendência messiânica. Não tenhas medo de receber Maria contigo como tua esposa. O menino que ela está gerando no seu ventre vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Percebamos, meus irmãos e minhas irmãs, que o anjo chama José de filho de Davi. É pelo humilde carpinteiro que Jesus será descendente de Davi. São José, se ele tivesse dito não, Jesus não poderia ser o Messias, o filho da descendência de Davi. Note-se também que, conforme a lei, José é quem dará o nome ao menino. E assim, pela lei, Jesus será reconhecido como seu filho, da descendência de Davi. José, portanto, é convidado a obedecer à vontade de Deus, tornando-se pai. E se sentir pai de um filho, não que vem do seu desejo, de sua decisão, mas de Deus. Ele será pai de Jesus segundo a lei, e assim será chamado por todos os seus conhecidos, para que reconheçam este mistério profundo. José deve exercer, portanto, a qualidade de filho de Davi sobre aquele em quem o Filho, Jesus, será reconhecido e aclamado como o descendente da casa de Davi, o Messias esperado por Israel. Deus humildemente revela seu plano a São José. E depois de pedir o sim a Maria, suplica e espera o sim de José. E como Maria, José também crê.
José se abre à vontade de Deus em sua vida. José mostra-se disposto a abandonar os seus planos para abraçar em sua vida a vontade de Deus. Faltam poucos dias, meus irmãos e minhas irmãs, para que nós possamos contemplar na simplicidade do presépio aquele que os profetas predisseram, que a Virgem esperou com seu amor de mãe, aquele a quem João o Batista anunciou que estava próximo à sua chegada, e aquele que veio se fazer um de nós. Diante disso, nós podemos então nos perguntar: o que Jesus trouxe a nós? Que novidade Jesus trouxe com o seu nascimento? Em Jesus, Deus se fez homem e veio ao mundo para nos salvar. Mas para muitos, Jesus não é o mais importante no Natal. Infelizmente, diante de um consumismo desenfreado que nós podemos notar na nossa sociedade, o que se torna mais importante no Natal não é a centralidade da natividade do Senhor, mas infelizmente é uma figura que foi se penetrando na nossa sociedade, o Papai Noel. E assim nós fomos introduzindo esta cultura, deixando de lado aquilo que de fato é essencial, aquilo que de fato importa nesta celebração do Natal, nos esquecendo do essencial que é Jesus. Jesus nos trouxe não presentes, mas Ele trouxe a presença de Deus na nossa vida. E por isso mesmo, nós precisamos abrir o nosso coração para que esta presença de Deus, que Jesus veio trazer a nós, ela possa se concretizar na nossa vida. E por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos há uma semana de celebrarmos esta grande solenidade do Natal, e por isso nós precisamos, se ainda não o fizemos, abrir o nosso coração para acolher a vontade de Deus em nossa vida. E olhando para o exemplo de Maria e de José que se apresentam para nós nesta liturgia deste quarto domingo do Advento, nós precisamos permitir com que o Senhor, Ele venha fazer morada na nossa vida. Ele venha de fato encontrar morada no nosso coração. Não é mais aquela manjedoura simples lá em Belém, aonde o Senhor nascerá. Mas Ele precisa encontrar uma manjedoura acolhedora no nosso coração. Por isso, nós ainda temos mais esta semana para preparar esta manjedoura, para que seja um lugar acolhedor, para que Jesus possa de fato renascer na nossa vida e renascer no nosso coração. Agora, nós conhecemos o caminho que nós devemos percorrer neste mundo. Jesus nos revelou a verdade sobre o nosso fim e a nossa origem com o seu nascimento. Jesus é o perfeito sacramento, é o perfeito sinal do encontro entre Deus e o homem, entre o humano e o divino. É na Eucaristia, este sacramento que se eterniza no meio de nós, aonde nós podemos encontrar e estabelecer este diálogo, esta unidade, esta intimidade com Jesus. A salvação do homem não depende exclusivamente de uma iniciativa de Deus. O homem não deve esperar de braços cruzados a salvação que vem de Deus, mas ele deve colaborar para que a salvação de Deus aconteça na sua vida.
Deus precisa da nossa colaboração, Ele precisa que nós cooperemos. E assim como foi necessário o sim de Maria e o sim de José para que o plano de salvação se concretizasse, o Senhor espera de cada um de nós o nosso sim. Já nos dizia Santo Agostinho: o Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. O Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Deus respeita a nossa liberdade, assim como respeitou a liberdade de José e de Maria. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus é conosco. Somente nós, por um ato da nossa vontade, podemos nos separar da presença do Senhor ou mesmo nos aproximarmos dele. Por um ato de egoísmo, podemos virar as costas para Jesus, vivendo para nós mesmos, como se ele nunca tivesse vindo a nós. Não adianta que o Emmanuel esteja conosco se nós recusamos a sua presença, se nós recusamos que ele esteja ao nosso lado conosco. Por isso, o Natal é também uma ocasião para lembrar a todos que a salvação chegou para nós. O espírito deste tempo do Advento consiste em vivermos unidos à Virgem Maria, neste tempo em que ela traz o menino Jesus em seu ventre. Mas a nossa vida também deve ser um constante advento, um advento mais prolongado, para que nós também possamos esperar a vinda do Senhor de forma definitiva e gloriosa, para que nós possamos estar com o Senhor de maneira definitiva e eterna. Por isso, peçamos a intercessão da Santíssima Virgem Maria, para que, durante todos os dias da nossa vida, nós possamos cultivar em nossa vida o que verdadeiramente importa para a nossa existência, que é encontrar o Cristo, agora no cotidiano da nossa vida e depois na eternidade. Amém. Vivendo esta feliz expectativa pelo advento do Senhor, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único